como encontrar essa lista de fundos imobiliários, como fazer aí para buscar opções interessantes para você investir já na segunda-feira, começar aí a se tornar um cotista de fundos imobiliários, tá? E aí, daqui a 30 dias, receber o seu primeiro aporte de aluguéis caindo na sua conta. Então vamos lá, pessoal, eu vou até compartilhar aqui a minha tela agora neste momento com todos vocês, porque eu quero mostrar aqui esse passo a passo acontecendo na prática, tá? Então, o primeiro passo, eu estou aqui com o Google aberto, vou abrir aqui o site que eu utilizo como ferramenta para poder pesquisar esses fundos imobiliários, e esse site é o Status Invest. Esse é o site, na minha opinião, aí, ele é gratuito, inclusive, tá? Ele é o site mais completo que existe, né, de sites gratuitos, quando o assunto é buscar, né, fazer seleção de investimentos, tá? Então esse é o que eu mais gosto, é o que eu mais utilizo. Então já estou aqui com ele aberto, tá? Status Invest. É claro que aqui você pode encontrar investimentos internacionais, você pode encontrar ações, fundos imobiliários, BDRs, enfim. Aqui tem uma infinidade de investimentos que você pode buscar. Mas aqui no nosso caso da live de hoje, eu estou apresentando para vocês como encontrar opções de fundos imobiliários para você já começar a investir a partir de segunda-feira. Então é só eu vir aqui no site, clica aqui em FIIs, né? Se você não sabe, FIIs é a abreviação para Fundos de Investimento Imobiliários, tá? Então toda vez que você ler aí FIIs, é sobre isso que a gente está falando. Então quando eu clico aqui em FIIs, eu tenho essa primeira parte, tudo sobre FIIs. Vamos aqui dar uma olhada sobre o que a gente pode encontrar por aqui. Então, olhem só, né? Aqui está uma lista de vários fundos imobiliários listados na Bolsa de Valores. E aqui esse percentual, reparem que tem um percentual aqui na minha tela, ele representa o quanto que aquela cota desse fundo imobiliário específico, ele subiu ou caiu no último pregão, né? No último dia de negociações, que nesse caso nosso foi na última sexta-feira, tá? Então, nesse caso, esse primeiro, olha só, né? Esse primeiro fundo imobiliário que está mostrando aqui, esse BZLI11, ele subiu 6,45% apenas na última sexta-feira. Então, essa foi a valorização por cota deste fundo imobiliário. Aqui eu não estou falando de renda mensal, tá? Aqui é apenas a valorização que esse fundo teve na última sexta-feira, ok? Mas vamos supor que você queira encontrar uma lista grande de opções para você buscar e investir, né? Então, reparem, aqui eu cliquei, deixa eu só até voltar que eu não falei para vocês, eu cliquei agora aqui em ver todos, tá? Então, vamos abrir aqui a lista completa de fundos imobiliários para a gente dar uma olhada aqui com calma. Então, reparem aqui que tem uma lista bem grande, né? Olha só o HGLG11, que é esse fundo que eu gosto bastante de falar para vocês. Ele, na última sexta-feira, ele subiu 4,93%. Essa foi a valorização que ele teve no último pregão. Então, foi uma valorização bem expressiva apenas em um dia de negociações, tá? E vamos supor que você queira buscar mais informações sobre esse tipo de fundo. Aqui tem uma lista completa, né? Vamos só dar uma passada geral pela lista. Reparem que aqui tem 10 páginas para a gente buscar de fundos imobiliários. Vamos só aumentar aqui a exibição. Mas olha só, né? Tem diversas opções aqui para a gente analisar. Mas eu quero abrir aqui para vocês o fundo imobiliário HGLG11 para mostrar aqui na prática, pessoal, o que está por trás desse fundo. Porque é muito importante você entender o que está por trás dele para depois pegar o seu dinheiro e fazer ele trabalhar por você. Então vamos lá. Eu estou abrindo aqui a tela desse fundo. Primeiro, eu vou mostrar alguns dados importantes para vocês, né? Aqui é o preço por cota, R$ 168,30. Eu comprei, inclusive, galera, eu comprei esse fundo na quinta-feira. Paguei cerca aí de R$ 160 por cota. Então já estou aí com quase R$ 8 de valorização nesse último investimento que eu fiz na quinta-feira, tá? Mas, deixa eu explicar aqui para vocês, né, alguns detalhes importantes. Os dividendos pagos deste fundo imobiliário nos últimos 12 meses, de forma percentual, no caso aqui foi de 8,59%. Então, essa seria a grana que iria pingar aí na sua conta em relação ao valor investido se você tivesse investido nesse fundo imobiliário nos últimos 12 meses.
E o que eu quero dizer com isso? Quem comprou uma cota, claro que um ano atrás, né? Quem comprou uma cota recebeu na sua conta cerca de R$ 14,45 nos últimos 12 meses, tá? Aí, claro, né, o percentual vai depender do valor que você pagou. Mas comparando esses R$ 14,45 com o preço de hoje, isso representa aí um dividendos, um aluguel de quase 9% ao ano. Então é uma taxa aí bem interessante, bem atrativa. E reforçando mais uma vez que esses aluguéis, né, esses R$ 14,45, eles são totalmente isentos de imposto de renda. Você não tem nenhum tipo de tributação ao receber esse aluguel, tá? É claro que a valorização das cotas, ele ficou praticamente no 0 a 0, né? Nos últimos 12 meses, esse fundo, o valor da sua cota caiu 1%, então ele teve uma pequena desvalorização, mas os dividendos pagos acabaram aí compensando significativamente o rendimento desse fundo. Então, quem investiu em HGLG11 acabou aí tendo um retorno bem atrativo quando o assunto é renda caindo na sua conta, tá? Só para você ter uma ideia, olha só esse gráfico que está aparecendo aqui na minha tela agora. Essa é a valorização ou desvalorização desse fundo imobiliário nos últimos 5 anos. Então, reparem que aqui, né, no dia 2 de janeiro de 2017, cada cota valia cerca de R$ 110 reais. E hoje, cada cota custa R$ 168 reais. Então, essa foi a valorização que esse fundo trouxe para os seus investidores nos últimos 5 anos. Fora, obviamente, todo o aluguel que caiu na conta dos seus cotistas, tá? Então, realmente aí foi um rendimento muito acima da média que esse fundo trouxe para os seus investidores. Reparem, né, que ao longo do tempo a gente teve aí, obviamente, altos e baixos. Esse aqui foi o pico antes da pandemia. Ele chegou a valer, olha só, pessoal, que interessante, R$ 221 reais no dia 3 de janeiro de 2020, que era aquele momento grande de euforia, quando o mercado de fundos imobiliários disparou absurdamente, tá? Esse fundo específico, ele chegou a bater no seu topo histórico, R$ 221 reais por cota. E olhem só que curioso, né? Imediatamente, a pandemia chegou e o preço por cota despencou. Ele chegou a valer aqui, no mínimo, cerca de R$ 117,05. Mas é claro, rapidamente a gente viu aqui uma recuperação do mercado de fundos imobiliários e aí os seus preços já voltaram a subir. Então, esse foi o histórico de preços desse fundo imobiliário aí nos últimos 5 anos, tá? Agora eu quero mostrar um pouco mais dele para vocês, principalmente aqui quando o assunto é renda, né? Quanto que o HGLG11 paga por mês para cada um dos seus cotistas de aluguéis na sua conta? Então vamos lá. Olha só, né? Aqui eu estou com o histórico de 2020 e 2021 aqui na sua tela. O laranja é 2020 e o verdinho 2021. Então ele pagou aqui em média 78 centavos por cota. Então se você comprou apenas uma única cota, todo mês vai caindo aí 78 centavos na sua conta. E aí, quanto mais cotas você tiver, mais aluguéis você recebe. Reparem só aqui que em junho, em junho de 21 ele pagou R$ 2,20, então acabou subindo aí muito da média. E também, mesmo assim, né, ele caiu um pouco o rendimento, mas ainda ele continuou pagando acima da média. Então ele estabilizou aqui cerca de R$ 1,10. Olha só, 1,10, setembro, outubro, novembro. Então, é uma renda mensal que vai caindo na sua conta, cerca de R$ 1,10 todos os meses, tá? Aqui são as datas, né, de pagamento. Então, esse fundo imobiliário, ele sempre paga os aluguéis, que é quando eu recebo pingando na minha conta da corretora, por volta aí, pessoal, do dia 14, 15, 16. Vai variando aí um pouquinho mês a mês, mas sempre próximo disso, né? Sempre próximo aí do dia 15 é quando acontece o pagamento de aluguéis na sua conta. Tudo bem? Então essa é a data que vai pingar para você.
E agora eu só quero trazer algumas informações sobre o que está por trás desse fundo. Os imóveis, né? Como é que funciona tudo isso na prática. Quem são os inquilinos e tal. E vamos lá, reparem que aqui nesse site da Status Invest, ele tem todas essas informações. Então, olha só, né? Aqui a gente consegue encontrar os imóveis. Tem o nome aqui dos imóveis, condomínio em São José dos Campos, imóvel de Extrema, Kremer Blumenau. Reparem que aqui ele mostra também a vacância, né? O que é a vacância? É o percentual daquele imóvel que está sem alugar para ninguém. Então, se ele apresenta para a gente uma vacância de 0%, significa que o imóvel como um todo está 100% alugado para algum inquilino ou por mais de um inquilino, né? Então, tem vacância, inadimplência, que ele mostra, né? Você vai clicando aqui nessas bolinhas, ele vai mostrando os diversos imóveis que esse fundo imobiliário possui. Então, são vários, como eu disse para vocês, são mais de 15. Inclusive, eles são distribuídos por estado. Então, olha só que interessante. Claro que a maior parte dos imóveis estão concentrados no estado de São Paulo, 53% dos imóveis está no estado de São Paulo, mas temos aí em Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco, Rio de Janeiro, enfim. É um tipo de diversificação que me atrai bastante, né? Além da gente ter vários imóveis, vários inquilinos, os imóveis estão localizados em estados diferentes. Então, mais um ponto positivo para esse tipo de fundo imobiliário. E aqui também estão alguns vencimentos dos contratos, que isso é importante a gente ficar de olho também. Então, olha só que curioso, né? A maior parte a gente tem aqui contratos indeterminados, que são contratos aí de longo prazo também, mas temos contratos de 15 a 18 meses, de 3 a 6 meses, até 3 meses. Olha só essa parte considerável também, pessoal. 37% desse fundo tem vencimento dos seus contratos acima de 36 meses. Então, isso garante para nós cotistas uma previsão de renda segura, de certa forma estável. Por quê? Porque esses inquilinos estarão pagando aluguéis com prazos de vencimento maiores de 36 meses. Ah, Paulo, mas pode ter algum tipo de quebra de contrato? Claro que pode. Só que aí eles vão pagar multa e essas multas serão também distribuídas para os cotistas, que somos nós. Então, isso acaba trazendo aí uma grande estabilidade para essas rendas mensais pagas aí pelo fundo imobiliário. E aqui é um outro ponto interessante, né? São os indexadores dos contratos. E o que eu quero dizer com isso? Indexador de contrato é a forma com que esses contratos serão reajustados. Da mesma forma que você, caso você tenha um apartamento ou uma casa que você aluga para um determinado inquilino, no seu contrato de aluguel, provavelmente você colocou alguma cláusula de reajuste, não é mesmo? E nesse fundo imobiliário a gente também tem cláusulas de reajuste. Nesse caso, quase que 100% do fundo imobiliário, o reajuste desse fundo, ele é atrelado ao IGPM. Olha que interessante. A gente está vendo aí o IGPM disparando, né? Acumulando cerca de 20%, 30% nos últimos 12 meses. Então, nesse caso, é uma forma, inclusive, de você proteger o seu dinheiro contra a inflação. A sua renda, de certa forma, vai acompanhar o IGPM. Por quê? Porque este fundo imobiliário ele vai reajustar os seus contratos conforme esse indexador. Então, isso para a gente é muito positivo. Tudo bem? Então, aqui também tem alguns outros pontos legais, o tamanho desse fundo imobiliário e tal. Mas essas aí são as principais informações que eu queria trazer para vocês sobre esse fundo imobiliário que é o HGLG11. E isso, galera, você consegue encontrar de todos os fundos, tá? Esse foi apenas um exemplo, mas caso você queira fazer uma análise interessante, buscar mais opções para investir, como eu disse, aquela questão da diversificação, é importante que você comece a se familiarizar com cada um desses pontos que eu citei para vocês, de outros fundos, para ver aqueles que você considera mais atrativo. O que você vai olhar? Você vai olhar a renda mensal, você vai olhar o histórico de valorização nos últimos 5 anos, vai olhar o que está por trás daquele fundo, quantos imóveis ele tem, quantos inquilinos, quais que são as cidades e estados que esse fundo imobiliário tem os seus imóveis, qual que é o vencimento dos contratos dos imóveis,
quais são as cláusulas de reajuste, né? Se é pelo IGPM, se é pelo IPCA. Enfim, essa análise é importante que você faça sempre antes de investir o seu dinheiro em fundo imobiliário. Tudo isso é muito importante para você reduzir os seus riscos na hora de se tornar um cotista desses fundos.